Durante séculos foi ensinado que Yeshua, que ficaria conhecido posteriormente como Jesus de Nazaré, teria vindo ao mundo com uma missão principal: morrer na cruz para pagar os pecados da humanidade. Essa ideia se tornou o centro da doutrina cristã institucional. Porém, quando analisamos com profundidade seus ensinamentos, os registros históricos, os textos não canônicos e as tradições espiritualistas, essa narrativa começa a ruir. Yeshua não anunciou a própria morte. Ele anunciou o reino. Falou de consciência, de perdão, de responsabilidade, de transformação interior, de justiça, de amor ao próximo e de libertação da ignorância espiritual. Sua vida foi dedicada ao ensino. Curou, orientou, confrontou o poder religioso, rompeu dogmas, revelou o Pai como amor, não como juiz. Em nenhum momento ele declarou que sua função era servir de sacrifício para apagar os erros da humanidade. E essa centralidade no despertar interior aparece de forma ainda mais clara em tradições antigas que foram excluídas do cânone oficial. No Evangelho de Tomé, por exemplo, Yeshua diz: "Se aqueles que vos guiam disserem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós." Aqui, a salvação não depende de um evento externo, muito menos de uma morte sacrificial, mas de um reconhecimento interior. No mesmo Evangelho, outra afirmação é ainda mais direta: quem descobrir o significado destas palavras não provará a morte. Não se trata de alguém morrer no lugar do outro, mas de compreender, assimilar e viver os ensinamentos. A vida vence a morte pela consciência, não pelo sangue. A crucificação não nasce da vontade da fonte criadora. Ela nasce da reação humana diante da verdade. O mesmo padrão que destruiu os profetas se repetiu. O poder político se sentiu ameaçado. A elite religiosa se sentiu confrontada. O Messias que falava de reino interior não correspondia às expectativas de um Messias político e militar. A cruz foi a resposta do sistema àquilo que ele não podia controlar. Essa incompreensão também aparece de forma simbólica no Evangelho de Mariam Migdalaia, ou Mariam de Magdala, que ficaria conhecida como Maria Madalena nos textos bíblicos contemporâneos. Após a partida de Yeshua, os discípulos estão tomados pelo medo e pela confusão. E Mariam, que era a legítima esposa de Yeshua, os confronta dizendo, em essência, que o Mestre não veio impor uma lei externa, mas libertar o ser humano do medo e da ignorância. Em sua visão, a alma se liberta não por sacrifícios, mas ao superar as paixões, o apego e a ilusão. A salvação ali é um processo de elevação da consciência, não um pagamento feito por outro. A ideia de que um inocente precisa morrer para que culpados sejam perdoados entra em choque com qualquer conceito real de justiça divina. Um Deus que exige sangue para perdoar não é absoluto. É projeção das leis humanas. Se o perdão dependesse da morte de um justo, então a evolução da consciência seria inútil. Bastaria alguém morrer por todos. Mas o mundo permanece ferido, dividido, violento. Isso prova que nenhum sacrifício externo substitui a transformação interna. E é exatamente aqui que entra um ponto que quase nunca é discutido. A construção do que hoje se chama de verdade bíblica ou cânon bíblico foi um processo político, institucional e seletivo. A Igreja, ao longo dos séculos, escolheu quais textos fariam parte da Bíblia cristã e quais seriam descartados, ocultados ou rotulados como heresia.
Tudo o que não servia ao controle doutrinário foi excluído. Toda a dimensão espiritual direta, aquilo que hoje se chama de mediunidade, contato com planos sutis, comunicação com a espiritualidade, acesso direto ao sagrado, foi negada, proibida e perseguida. Com isso, criou-se um modelo fechado. Só é considerado verdadeiro aquilo que está escrito no livro que a própria instituição escolheu como cânone. Qualquer experiência espiritual, fora desse limite, passou a ser automaticamente refutada. Assim, qualquer revelação que não estivesse na lei era descartada, não por falta de coerência espiritual, mas por falta de autorização institucional. Textos como a Pistis Sophia, considerado apócrifo pela Igreja, reforçam o quanto essa limitação é artificial. Nela, Yeshua passa longos períodos ensinando os discípulos sobre os mundos espirituais, a jornada da alma e os mistérios da luz, deixando claro que a libertação acontece pelo conhecimento e pela purificação interior. Em um de seus ensinamentos, ele afirma que a alma se eleva à medida que se liberta da ignorância e se alinha à luz. Novamente, não há ênfase em expiação por sofrimento, mas em aprendizado, consciência e ascensão. As tradições espiritualistas afirmam com clareza: cada espírito responde por si. Ninguém evolui no lugar de outro. Não existe atalho moral. A chamada salvação acontece pela mudança de consciência, não por um evento externo ocorrido há 2000 anos. Yeshua jamais se colocou como fiador das falhas humanas. Ele se apresentou como caminho, verdade e vida, no sentido de exemplo, direção e referência de consciência. O Evangelho de Felipe vai ainda mais longe ao tratar a morte e a ressurreição de forma simbólica e interior. Ele afirma que muitos erram ao esperar uma ressurreição futura, pois aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão enganados. A verdadeira ressurreição acontece agora, quando o ser humano desperta para a verdade. Isso desmonta completamente a ideia de que a redenção depende de um evento físico passado e reafirma que tudo acontece no nível da consciência. Yeshua não salvou o mundo porque morreu. Ele transformou o mundo porque viveu como ninguém viveu, porque ensinou como ninguém ensinou, porque revelou o Pai como ninguém revelou. A cruz não é o trono do plano divino. Ela é a prova do quanto a humanidade ainda rejeita a luz quando ela expõe suas sombras. E aqui é preciso dizer uma verdade que pode ferir o ego de muitos que ainda estão presos aos dogmas religiosos instaurados pelo sistema. Yeshua não é nem nunca foi um salvador. Ele foi e é sim um mestre da luz, canalizador da força crística, um avatar que veio mostrar o caminho ao qual todos podemos seguir. Não devemos segui-lo, devemos ser como ele. É isso que ele veio nos ensinar. A redenção não está no sangue, está na consciência, não está no evento externo, está na escolha interna. Não está em alguém morrer por você, está em você morrer para o próprio ego. A cruz foi a reação do mundo à verdade. A vida de Yeshua foi a verdadeira missão. E essa missão permanece ativa até hoje. Mensagem de Ninurta.